Buenos dias, Matosinhos. Buenos dias. Está muito calor na praia. Sim. É saber lá atrás. Acredito. Vamos aqui hoje fazer o quê, Cristina? É um wrap-up do Setembro 13, uma espécie de reação à minha TBR para o Setembro 13, quinta edição, 2021. Foi um sucesso. Imensa gente a ler thrillers. Imensa gente a ler 3, 4 thrillers, o que é espetacular. Eu confesso que não li. Por falar nisso, temos que ir ver os comentários do vídeo para ver os palpites das pessoas, porque eu disse que ia sortear um livro, ou oferecer, se foi só uma pessoa que acertou, né? Ao contrário, oferecer um livro da minha estante, um thriller, a quem acertasse o número de livros que eu ia ler daquela TBR, que já me estou a rir, e que se fosse muitas pessoas a dizer o mesmo palpite, eu depois sorteava. E cada pessoa podia escolher um livro em inglês ou português da TBR. Portanto, o Filipe está aqui à procura da TBR. É aquela. E vamos ver. 3 livros. Não diga já. 3 livros. 4. 4, pois. 5. Opa. 4. 3. 3. 4. 3. 3. 4. 7. Então, quantos é que conseguiste ler? Já falamos. Portanto, foi 4, 3, 7, 2. Acho que houve um 5 também ali para o meio. 4, 3, 5, 7, 2. Estás a deixar as pessoas em suspense, é? Estou. Não, então, wrap-up. Então. Começo eu. Eu li isto. Eu. Foi tudo o que eu li. Foi fixe. Já falámos sobre ele num vídeo anterior, portanto não vou falar muito bem. João Nesbo, muito bom. Recomenda-se a toda a gente, aos pais, às mães. Se calhar não se recomenda completamente a toda a gente se eles tiverem algum medo de cenas assim um bocado... objetos de tortura e cenas assim. Coisas giras, fofinhas. Cenas fixe. Cenas mas fofinhas. tirando isso é um bom policial. E pronto, recomendo. Tirando todo o gore da cena, é fixe. E eu, apesar do... aliás, por ter gore é que se calhar até eu gosto um bocado mais do que se fosse um policial normal. Já fizeste a opinião desse livro, é o Leopardo. Quando Sim. A gente falou precisamente de um que eu li, hein? Li um para o Setembro 13, portanto já conta para a contagem. Conta para a contagem. Conta para a contagem, Eu vou explicar, caso vocês não tenham reparado. E numera para a numeragem. Eu estou doente. Pronto. Isto não é cerveja, é Nesquik de aveia e chocolate, vegan, aquecido, para não fazer mal à garganta, fora de prazo, porque estava no frigorífico já esquecido e que veio de oferta uma vez que eu comprei vegan nata. Aí foi? Saudades eu tenho do vegan nata. Pensava que tinha vindo da minha mãe quando fomos lá acima. Não, ela só compra leite de soja do mini preço. Com chocolate. Pronto. Este é o Nesquik. Lembra-me quando eu fazia pirâmides de Nesquik em pó para meter no leite, para tirar o sabor do leite, porque eu odiava beber leite. Este com aveia não é mau. Metias assim uma camadinha em cima do leite e vias aquilo afundar-se lentamente. Não, eu começava com o pó. Eu metia mesmo assim uma torre, depois é que uma pirâmide, leite. depois metia o leite. Mais pouquinho que a minha mãe me deixasse meter porque eu detestava o sabor. Pronto, então ao mesmo tempo que ele fez a opinião, eu fiz a opinião deste, gostei muito, recomendo, é espetacular. É um thriller dos tempos modernos, que isto até tem aqui a pandemia a acontecer. Bastantes mais gente a dizer que queriam ler o teu livro do que o meu. Mas há em português é o Leopardo. A gente depois chegou a essa conclusão que era da Dom Quixote. Não sei porquê, João Nesbo é muito bom. Ionesbo. João Nesbo. É o Jojó, para os amigos. É porque ela é mais influencer do que eu, por causa disso. É porque este é a hashtag ler os nossos. Mas é muito bom. E este é a hashtag ler os noruegueses. Exato, e é... Olha, a Dora deve estar a começar agora os autores que vieram do frio. Este é... o Ionesbo é um gajo fixe para isso. E, opá, é clássico, ok? Agora há toda uma cena de... cenas nórdicas, principalmente suecos, mas o Ionesbo... thrillers escandinavos. O Ionesbo já anda nisto há mais tempo e o sabe... O Ionesbo é o novo Stieg Larsson. Está... Não digo tanto que eu gosto mais do Ionesbo do que o Stieg Larsson, mas pronto. Tecnicamente falando, eu nunca li Stieg Larsson, só vi os filmes que eram Tu não chegaste a ler, eu só li o primeiro, não mas cheguei li. A ler.
Mas está fixe. Eu um dia deste sei de ler. Eu estava no outro dia com insónias a pensar nisso, que temos aí os livros, eu não deixei a Cristina destralhar os livros e que se calhar ainda... Cenas próximas. Este foi uma leitura conjunta do blog a Liliana Raquel. A Liliana Raquel? Acho que era assim. E que eu ganhei no passatempo e gostei muito. E nós tínhamos, como veem pelos post-its, tínhamos etapas de leituras. Epá, eu não consegui parar, eu li de rajada porque era muito bom. E depois comecei a ler este. Este é o meu livro. Continua a ser porque eu não acabei. É o livro dos transportes. Ok? Se não acabaste de conta, passa a Não acabei. Deixa-me falar. Não acabei. Que é chato como o rei. Pronto, Um Fogo Lento, da Paula Hawkins, comprei na livraria Ama Livros e Mariquices, terceira edição, dedicatória especial aos leitores portugueses, que não é nada personalizada, mas pronto. Eu li A Rapariga no Comboio e adorei mesmo. Pronto, gostei muito, detestei o filme, mas o livro estava bom. Curiosamente eu não gosto desta editora, mas melhoraram bastante a nível de erros ortográficos, mesmo erros fortes. Pronto, portanto esta edição convém de facto terem tido uma edição. Esta edição, não, de outros livros, esta edição está boa nesse aspecto. A cena é que este livro é um thriller lento, ou seja, não tem aquela ação toda de, sei lá, ou mortes, ou mistérios, ou... Não tem ação. São personagens e as personagens estão interligadas umas com as outras e nesse enredo vão-se descobrindo coisas, principalmente do passado, e depois isso vai fazer ligação com o futuro, né? Lógica da batata. E vai-se descobrindo e essas pistas todas vão levando ao crime inicial, porque morreu uma pessoa no início, né? Aliás, morreram duas. As minhas contas, acho que foram duas. Já não me lembro. Não é um serial killer, não tem nada a ver com isso. Lá está, são pessoas que se calhar à partida até não estavam interligadas, mas elas todas estão interligadas. E então a escritora descreve as personagens todas e explica e não sei o quê. Só que as personagens são dos mais clichês que podem haver. Enfim, não estou particularmente a adorar. Talvez goste do fim, talvez não sei. Falta-me este pedacinho ridículo. Mas lá está. Eu até vou a ler isto nos transportes e até tem a sua piada. Mas depois não me apetece, por exemplo, se leio para o trabalho, depois na volta já não me apetece ler porque a história não me puxa. E falta-me pouquinho. Portanto, é só ridículo. No final de ler eu vou sortear este livro. Eu sei que não é uma grande recomendação, mas eu sei que há pessoas que gostam da Paula Hawkins, há pessoas que gostaram deste livro, portanto pode haver pessoas que queiram ganhar este livro, portanto será em outubro, possivelmente, que... Não, este é para eu voltar a ler, amanhã vou de transportes. Possivelmente vou sortear em outubro, que acho que consigo lê-lo, né? Depois, portanto, isto lixou-me o esquema todo da TBR. Chato. Não consegui pegar na TBR porque isto foi... A minha desculpa. Ficaste isto foi atrasando tudo, né? Com um livro que não te motivava a leitura. Lembram-se que um dos livros do TBR era o sorteado pelas escolhas de quem comentou. E então eu comecei a ler, e sim senhora, o Human Remains, da Elizabeth Haynes, que é uma escritora que eu adoro. E este livro está muito bom. Este sim está muito bom. Este é espetacular. Já é um thriller completamente diferente. Também não tem assim a ação por aí além. Ok? Mas enquanto este tem personagens super mega clichês, porque é bêbada, é disfuncional, outcast da sociedade porque é gorda e sofreu traumas quando era mais jovem, e porque tem um escritor e que é casado com uma senhora que era a sua secretária e mais não sei o que, mais não sei o que mais. Pronto. Cenas parvas. Este vai... Tudo bem, também tem uma outcast da sociedade que também não tem autoestima em baixo, essas coisas todas, mas que é analista de dados num departamento da polícia. E então ela e outra moça que sofrem com o problema de cortes no Estado, e então estão as duas assoberbadas de trabalho, mas a outra não liga puto. É a típica a gaja popular do trabalho, mas que não trabalha nada. E ela começa a perceber que naquela zona da Inglaterra onde eles moram
cada vez mais pessoas morrem em casa. Sem do nada, são descobertas já em putrefação e todas. Blé. E vai ver, portanto, ela é analista de dados, ela vai ver anos atrás e vai fazendo aqueles gráficozinhos todos catitas e realmente há um pico de, não só em número, mas como de idades, oscilação de idades das pessoas que morrem. Porque o que é que se pensa? Em picos de maior calor, maior frio, os mais idosos, os mais suscetíveis, pessoas com carências económicas, são as que mais morrem, né? Mas agora começam a morrer gajas novas, de 20 e poucos anos e cenas assim. E que são descobertas 2, 3 semanas depois. Portanto, human remains, né? E vai intercalando os capítulos, como é hábito nos thrillers, com a voz de cada personagem. E eu já percebi que eu gosto de coisas contadas na primeira pessoa. Pronto. Entro mais na história assim. E isto é assim. E depois tem um gajo que também é variado do juízo. Mas um avariado do juízo que vocês pensam assim, Fónix, é este gajo. Só pode ser este gajo. Mas porquê? Quer dizer, a cena não é se tu descobres quem é ou não, é o que é que leva àquilo. E está muito bem escrito. Esta gaja escreve muito bem o enredo todo, faz com que a pessoa fique interessada de capítulo a capítulo. Os capítulos até são longos, ok? Não é coisas de 2, 3 páginas. E tenho imensa pena que eu acho que isto não está traduzido para português, nenhum dos dela. Não, talvez aquele Into the Darkest Corner esteja. E pronto, obrigada por votarem neste, porque eu estou a gostar bastante. Só que como já comecei tarde no mês, ainda estou a ler, estou a 27%. Mas é muito bom. Então leste 2,5? 2 e 3 quartos? 2 e 3 quartos. 2 e 3 quintos, vá. Então ganhou a... Era a Cristina Bessa? Não, pera! Qual li 2? Li 1! Leste 1? Li 1 e 2... E ainda não acabaste o Human Remains? Não, então... Esse não é o Human Remains, esse é o outro. Estou a 27%, então o que é que eu tive a falar nesta história toda? Ainda não cheguei a... Não, estou a ler, mas já comecei tarde porque comecei já depois do dia 15. E estou a ler e não acabei, portanto eu li 1 e picos. Ok. 1 e 2 metades. 1 e 2 metades. Portanto... As 2 metades faz 1, certo? Temos 2. Pronto. Podemos sortear, podemos oferecer um livro. Pronto, então a Cristina Bessa vai ganhar, foi a única pessoa que disse 2. Portanto, Cristina, diz-me se queres um thriller em português ou em inglês, eu faço-te uma listinha e depois escolhes dessa lista. E pronto, obrigada por participarem. Entretanto, eu depois, quando acabar o da Paula Hawkins, eu vou sortear esse. Ainda li outro livro, mas que não era thriller. Porque... olha, não sei. Eu também caí nessa, peguei ali num à sorte a pensar que era um thriller e depois vamos a ver e não era thriller. Eu li o... Espera que eu tenho que ir ver ao Goodreads. A Rapariga Invisível, do Carlos M. Queiroz. Rapariga Invisível, só a thriller. Só a thriller e a capa também é assim meio trilesca, não é? Só que não. O início até parecia um bocado trilesco, mas não. Então é assim, eu não conheço o senhor de lado nenhum. Hashtag ler os nossos. Estava no Cobo Plus, são edições da Cultura, e pus-me a ler. E sim, senhora, a coisa até começa bem. É um gajo que entra no hospital para uma consulta que ele achava não era bem de rotina, porque ele começou com umas dores de cabeça muito fortes, e então foi ao médico. Mas não achou que era nada assim transcendente. E então também não avisou nem a ex-mulher, que está separado, nem o filho. E pronto, e foi. E começa a falar com uma menina, a rapariga invisível. E que na altura ele não sabe que está invisível. E então começa a falar com essa menina. E a menina começa-lhe a dizer: olha, tu entraste aqui mas já não vais sair, tens isto e isto na cabeça e vais ser operado de urgência e vão-te dizer isto agora e mais não sei o quê. E ele: pois? E depois sabes isso? A enfermeira: mas está bem, está tudo bem? Assim no corredor. Sim, é esta menina que me está a dizer coisas e tal. Mas qual menina? E ele: estou a ver cenas, já estou com visões porque estou com dores de cabeça, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. Ficas logo ali pé atrás, mas o que é que será isto? Será um fantasma? Podia ser um thriller. Podia ser um thriller fantasmagórico, que eu também gosto. E vamos lendo, e depois a história vai se desenvolvendo, e o gajo, sim senhora, fica lá e tem que ser operado ao cérebro. Na verdade, ele tem um tumor que está a pressionar uma zona do cérebro contra o crânio. E
e é muito difícil de operar, obviamente, e tal. Alucinações e alucinações. Problemas deste livro. Primeiro, a maneira como está escrito. Porque tem partes muito simples de thriller, ou muito uma literatura assim fluida, e depois tem outras partes, que é a página inteira de floreados e blá 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 e blá blá blá, mas floreados assim românticos. Estás a ver? Não está apaixonado com o Menino Invisível? Não! Está apaixonado com a vida? Espera. Eu tenho que ler algumas passagens porque isto realmente foi engraçado. Ora bem. Depois usa assim umas palavras que tu pensas, ok, isto é em português mais antigo e não sei o quê. E sim, senhora, ele tem razão naquilo que diz. Só que está mal enquadrado na frase. Do género, não tem nada a ver com a frase. Por exemplo, mas não foi só isso, debatendo-se com um choro áspero, desumano, infame, arrependido e infinito, que as órbitas dos olhos sangravam de lágrimas, que dos seus gemidos abafados saíam pedaços de alma que se espalhavam. Portanto, eu li uma cena do Stephen King a dizer que as pessoas que metem demasiados adjetivos nas frases é porque não sabem muito bem o que é que querem dizer. Mas isso era o estilo de escrita do Stephen King, que era mais focado à ação. E quando estás a focar na ação, não estás a adjetificar assim, o que estás a fazer. A pessoa que está a ler é que tem de considerar o que é que aquilo significa. A escrita do Stephen King é considerada básica, mas é espetacular. Porque o gajo consegue dizer aquilo que quer e ele consegue criar a envolvência toda necessária ao estilo de livro que está a escrever. Tanto que há malta que tem medo de ler livros dele. Era uma das regras de escrita dele, do curso de escrita dele, era não meter os adjetivos. Pronto, este mete para aí 20. Pronto, mas assim do nada. E depois a história prossegue. É que é tão estúpida porque às tantas, ok, a rapariga é invisível. Ok, são visões porque ele está com problemas no crânio, tem que ser operado. E depois põe-se a falar com ela antes de ser operado. Para tudo! Do género, já tem o crânio aberto, está com o cérebro à vista. Quero falar com ela mais um Não, espera lá que ela tem que me dizer qualquer coisa. É Eva, tem que me dizer qualquer coisa, tem que parar. E o médico do género, estão lá dois, porque um veio do Brasil, porque isto é um caso espetacular, porque acredita-se que há zonas do cérebro que comunicam com outras dimensões. E tu ficas... e param na cena da operação, antes da operação, do género, o médico, isto não pode ser, meu amigo, não pode ser, mas pronto, fala lá com ela, mas diga o que é que ela está a dizer, que já não houve. Tudo cenas assim, foi tão estúpido. Depois insistiu em referenciar 30 mil vezes o carro do neurologista. Porque, aparentemente, todos os neurologistas devem ganhar balúrdios e este que mora no Porto tem um Aston Martin. Então era o Aston Martin para aqui, o Aston Martin para ali. Ele ia da Aston Martin da Foz até ao Hospital de São João e do Hospital de São João ia de Aston Martin até à Foz e anda nisto para trás e para a frente. Chateia-me. Pronto. Bastava dizer um carro. Ia de carro. O Aston Martin depois teve alguma relevância de facto na história? Não, porque depois... Quer dizer, sim e não. Porque depois aconteceu uma situação ao médico que ele precisou de dinheiro e então teve que vender o Aston Martin. Ahá! Por isso é que tiveram de mencionar que era um Aston Martin. Para vendo que ele ganhava rodos de dinheiro. Não, porque o carro já estava usado e como foi à pressa ele nem conseguiu o preço justo pelo carro. Para as pessoas ficarem com pena. Olha, podia-me ter vendido a mim. Pois podia-me ter vendido a mim, que eu até gosto. Pronto, enfim. Mais cenas. Depois, a meio da história... Estás a spoiler o livro todo. Pá, não leiam, por favor. É tão mau. Depois, às tantas, aquilo passa das visões para essa menina que está na suposta outra dimensão, mas que ela depois explica que ela está no limbo e que ela é o anjo da guarda porque ela morreu atropelada. Pelo Aston Martin? Não. Ela e a mãe morreram numa passadeira atropeladas e quem foi a última pessoa a ver a menina com vida foi por acaso este gajo que estava a entrar no hospital, que segurou-a até os paramédicos chegarem. E então ela, nessa altura, a morrer, decidiu ser o anjo da guarda dele. Então ele não estava a reconhecê-la? Não, ele estava desnorteado por causa das dores de cabeça. Aparentemente isto tinha aqui algumas sugestões religiosas, assim, católicas, muito subtis, mas sem serem
tão subtis assim. Sabes que 90% da população em Portugal é católica. Pois, portanto, exato, é normal pronto, que tudo os bem. escritores também tenham essa dada percentagem e, portanto, alguns acabam por transparecer a sua religião na sua escrita. Cena pior é que na história há uma moça que está em coma, que está ligada a ele porque era a paixão de infância dele. Isto é logo dito logo no início do livro, até nem é muito spoiler. E que ele faz uma cena que para mim é um crime e uma ofensa bastante grave contra a natureza física e psicológica de uma pessoa, ok? Aquilo que ele faz. E no livro é desculpabilizado e visto como um ato poético e romântico. E vou spoiler. O que é que ele faz? Agora quero saber. Ele viola a gaja que está em coma. Ele viola a gaja que está em coma. Ele vai para... Entenda-se, quando eles estiveram os dois num limbo a falar... No hospital? Do género, ele está... E ninguém viu? Há uma moça em coma, numa cama, que é aparentemente o amor da vida dele. E depois há o gajo lá ao lado, que foi operado e que foi recuperar nessa sala. Porque na mesma cama, na mesma sala? Olha, no piso 8 do Hospital de São João, entenda-se, eu não conheço o hospital... na unidade de cuidados intensivos da cena de neurologia estava toda uma cama para uma senhora que estava em coma há mais de 2 anos e que eles estavam a querer desligar as máquinas. E coisa que eu nunca vi foi meterem homens no mesmo sítio que as mulheres nos hospitais. Mas pronto, felizmente há uns anos não vou a hospitais, portanto pode ter mudado entretanto. E o gajo ficou lá a recuperar. E ele, quando tinha falado com ela nesse limbo, ou nessa outra dimensão que dizia o outro médico brasileiro... Mas era uma menina, não era a gaja de amor da vida menina dela? Estava lá também a uni-los e tal. Então foi ela que pediu, ela em coma pediu através da outra dimensão que ele viesse violá-la. Não, porque ela assim, tens que me salvar e vais ter que fazer coisas que não estás à espera, mas essas coisas vão fazer sentido mesmo que à partida não façam sentido nenhum. E ele, pronto, fica assim, ok. E ele viu uma visão dela a correr... Com o orgasmo desperta do coma. A correr num campo de mão dada com um menino, que era o filho. Como é que ela vai ter um filho se está em coma? Espera! E ele acorda. E pronto, e dá-lhe as vontades, e vai para cima dela, e depois arrepende-se. E eu pensar, vá lá, é bom que te arrependas, que não faças isso. E o gajo volta outra vez e pronto, que se lixe, era este o sinal que eu estava à espera e que não ia perceber, eu vou na mesma, mas isto está errado. Então pronto, violou-a a chorar, porque pronto, mas depois toda a cena foi descrita como se fosse um ato romântico. Aliás, ele depois é descoberto e tudo. Depois há uma cena que para mim é só ridícula. A polícia apanhou, espera, entenda-se, a polícia apanhou com uma queixa de violação de uma paciente em coma no Hospital de São João. Como é que depois o apanharam? Foi um dos a enfermeira telefona para a esquadra da polícia a dizer: vocês têm que devolver esse paciente porque esse paciente tem que tomar a medicação, porque a enfermeira acreditava nele porque ele tinha-lhe feito uma premonição do casamento dela, que também estava mal e mais não sei o que mais. Então ela começou a acreditar realmente que havia essa menina. Premonizou porque a menina, antes da guarda, também sabe o futuro? Sabia, sim, sabe sempre. E então disse toda a gente sabe, na outra dimensão, eles preveem o futuro. Toda a gente sabe isso. É tão ridículo. E a enfermeira disse ao senhor polícia: olha, tem que o trazer cá porque ele precisa tomar a medicação. Isso já está muito mal. E não é que o polícia faz isso. Olha, mas despache-se lá que ele tem que voltar porque ele está acusado de violação. Como se a polícia fosse levá-lo ao hospital. Quanto mais iam lá buscar a medicação e iam-lhe dar... Nem isso! Mas pronto. Olha, é tão ridículo o livro do princípio ao fim que... Não conseguiste parar de ler. O princípio até começou bem. Porque o princípio despertou curiosidade, porque a gente não sabia o que era aquela menina. Lá está, eu pensei sempre num fantasma. Aliás, eu tenho aí um que é mais... está ali, é o Homie's Room. Que é mais policial. Mas que é... fantasmagórico. E este é baita fixe. Este é espetacular. Não tem cenas parvas. Não tem violação de uma mulher em coma porque ela lhe pediu através de uma criatura, anjo da guarda de outra dimensão que consegue prever o futuro e ao mesmo tempo comunicar com pessoas em coma. Pronto, ela depois acorda. A cena é... Está em coma depois acorda? Sim. E claro. fica contente por ter sido violada? Sim.
Porque era o amor da vida um do outro. Entenda-se, não se viam desde o secundário. Estás a ver aquelas cenas parvas de, sei lá, 9º ano? Então ela depois remove a queixa e vive infeliz para sempre? Sim, ela não apresenta queixa. Os pais também desculpabilizam o gajo. O médico também, as enfermeiras também. Então, ao fim e ao cabo, ele fez a coisa certa. Pois lá está, é que toda a gente depois acha que aquilo foi tão romântico. Ele teve. Epá, olha, não sei, nem sei o que dizer, foi tão estúpido. Ele salvou-lhe a vida. Olha, desculpem lá a quem leu o livro e até gostou, porque eu já vi reviews de 5 estrelas deste livro. Mas há autores e este comigo não jogou. E pronto, eu pensei que ia ser um thriller e não foi um thriller. Foi uma coisa esquisita, pronto. Enfim, tenho dito. Foi mais ou menos um thriller. A quem chegou até aqui, obrigada. Pronto, desculpem lá. Passamos mais tempo a falar do não thriller do que dos thrillers. Sim, mas isto mesmo assim foi um wrap-up. Bem-vindos ao Book Slice Beer and Baby. E eu perguntei no Instagram quantos é que tinham lido e a maioria respondeu 4 thrillers. Muito bem. Muito bem. É um por semana. Lê-se bem, já. Se forem como esse do Pedro Rosado, lê-se muito bem. Estás a falar do número de thrillers que leram no Setembro Thrillers? Sim, okay. No mês. Certíssimo. E obrigada por participarem nos passatempos também. Obrigado por participarem, usarem a hashtag do Exato. September Thrills. E pronto, ainda vai haver mais um sorteio que será daqui do Paulo Hawkins e depois Cristina diz-me se queres de inglês ou português e eu faço-te a escolha. E prontos. Para o próximo ano haverá mais September Thrills, provavelmente. Há sempre. E durante o ano também há. Esperemos que com um bocadinho mais tempo, menos Afonso a dominar o nosso tempo de leituras. Sei, agora até não foi culpa do Afonso, tadinho, porque a coisa até estava bem encarreirada, porque pronto, já estamos mais ou menos a voltar à rotina. Não está a 100% no meu caso, mas estamos a voltar. Pá, o problema foi mesmo este atrasou umas leituras, porque é lento, para mim é lento. Há quem tenha lido isto de rajada, porque gostou e pronto, é válido, mas eu não consigo, não dá, não consigo. Espero que no próximo episódio, porque nós também não. Tchau! Tchau!